Sejam muito bem-vindos mais uma semana às Escolhas do Maître. Esta semana vou-vos falar um pouco sobre os critérios de avaliação dos vinhos. Quando eu tirei o meu curso de W7.2, encontrei lá um sistema de avaliação que é desenvolvido pela W7 para classificar os vinhos e achei bastante interessante e vou-vos falar aqui um pouco sobre este critério. É um critério que eu uso não à regra como se pratica no livro, mas compreendendo este processo consigo perceber exatamente quando estou a provar um vinho se ele pertence a que tipo. Eles dividem os critérios de avaliação em 5, começando pelo pobre, depois pelo razoável, pelo bom, muito bom e excelente. E agora de seguida vou-vos descrever o que é que os vinhos precisam de ter para pertencer a estas categorias. Ora bem, as categorias, neste caso para esta avaliação, são 4. É o equilíbrio, a persistência final, as características identificadoras e a intensidade dos sabores e depois a complexidade. No caso do equilíbrio, nós vamos falar que um vinho convém estar equilibrado. Ou seja, para preencher este critério do equilíbrio, um vinho, por exemplo, que tenha um pouco de açúcar residual a mais ou que seja um pouco mais adocicado, tenha uma acidez suficiente para contrabalançar, ou seja, para que o vinho não seja desequilibrado no que diz respeito ao açúcar. No que diz respeito ao álcool, se um vinho for um pouco mais alcoólico, também convém que tenha uma concentração de sabor alta para contrastar. E ao contrário também funciona, ou seja, se um vinho for com muita intensidade de sabor, o álcool tem que acompanhar o grau alcoólico para ficar equilibrado. Se for de médio sabor, o álcool já convém que seja um pouco mais baixo, ou seja, para chegarmos aqui a este ponto de equilíbrio. No caso da acidez, ela pode também ser contrastada com a intensidade dos sabores. Portanto, estes critérios jogam aqui uns com os outros para que quando a gente beba o vinho e prove, não se sinta desequilíbrios nestes aspectos que eu vos falei do açúcar, da acidez, do álcool e da intensidade dos sabores. Eles têm que jogar aqui todos para que a gente possa dizer que sim senhor, o vinho é equilibrado e preencher positivamente este ponto de equilíbrio. No segundo critério, que é a persistência final, tem a ver que quando nós acabamos de provar o vinho, o sabor que nos fica na boca. Se o sabor é intenso, se é intenso mas depois desaparece rapidamente, se é ténue mas fica a persistir, ou se tem o ideal que é ter alguma intensidade e ficar durante bastante tempo na boca. Isso é que se chama uma persistência final alta ou um bom final de boca, ou seja, ele fica ali bastante tempo, a gente acaba de beber o vinho e ainda fica ali algum tempo na boca os seus aromas e sabores na boca. Portanto, na terceira são as características identificadoras do vinho e a intensidade dos sabores, ou seja, as características de identificação são exatamente nós sabermos quando estamos a provar um vinho, por exemplo, nós podemos identificar que é frutos vermelhos, mas quando não estão muito definidos, esta característica identificadora já não preenche por completo, ou seja, a gente vê que os frutos podem ser frutos vermelhos ou frutos de polpa branca ou isso, mas não conseguimos identificar. De outra forma, se a gente, no caso dos frutos vermelhos, conseguir identificar ou morangos ou cerejas, ou seja, se for mais vincado, quer dizer que é preenche melhor este requisito das características identificadoras. Isso também tem a ver um pouco com a intensidade então dos sabores. Se os sabores tiverem intensidade suficiente e a concentração certa para nos dar a identificação, preenche este critério, ou seja, a gente ter um sabor, por exemplo, a amoras pretas vincado, ou seja, quando a gente prova, se sente mesmo a amora preta, não fica ali terno, quanto mais vincado for os sabores, ou seja, mais preenche este requisito das características identificadoras e da intensidade dos sabores. E por fim temos a complexidade. Um vinho, para ter complexidade, vai ter mais ou menos complexidade conforme os critérios que apareçam. Por exemplo, nos sabores primários da vinificação, quando a gente fermenta, são os sabores que derivam da fermentação da uva, os sabores a frutos vermelhos, a pera, a maçã, ou seja, resultam diretamente da fermentação e das características da uva. No caso dos sabores secundários, estamos a falar ali mais ou menos, eu já vos tinha falado nisto no vídeo anterior, dos sabores, por exemplo, da autólise, da fermentação malolática, do estágio surlis, ou seja, são pós a fermentação, também a madeira, quando nós adicionamos qualquer coisa ao vinho para que ele, ou adicionamos algum processo para lhe dar mais características e então ter os tais sabores secundários. E depois temos os sabores terciários que já provêm pelo estágio em garrafa.
algumas castas individuais ou blends depois vão beneficiar, se forem vinificadas da maneira certa, para o envelhecimento em garrafa. Quando nós temos estes três fatores juntos, ou seja, temos uns bons sabores primários, uns bons sabores secundários e também os terciários, se bem que o normal é, à medida que aumentam os sabores terciários, os primários vão ficando um bocadinho menos intensos, porque os sabores terciários resultam da evolução dos sabores primários. Portanto, todavia, existem vinhos de grande qualidade que preenchem este requisito, ou seja, têm alguma fruta ainda do primário e já começa a ter alguma fruta também dos sabores terciários da tal evolução em garrafa. Portanto, é dependente do blend das castas. Há castas que não evoluem tão bem em garrafa e então deixam a sua marca nos frutos primários e depois não nos terciários. E então como é que nós fazemos aqui a avaliação? Um vinho que não pertence, que não tenha nenhum destes três fatores em perfeição será pobre. Um vinho que tenha um destes fatores será razoável. Um vinho que tenha 2 será então bom, depois o 3 muito bom e o 4 então excelente, e que estejam todos sempre a um nível alto, ou seja, quanto mais alto tiverem estes critérios todos preenchidos, o vinho vai ser. Depois existe aqui entre linhas, mas o que eu faço normalmente é tentar encontrar aqui estes critérios. Por exemplo, normalmente nós não provamos vinhos de gamas muito altas, pelo menos aqui nos nossos vídeos temos feito sempre gamas médias, pronto. Tento não ter vinhos pobres, tento ter vinhos sempre a partir do razoável para a frente, entre o razoável e o bom. O muito bom já custa um bocadinho, já só alguns vinhos que eu provei é que chegaram ali ao muito bom, e excelentes ainda não tive a felicidade de provar, porque já são vinhos de outro calibre, que já têm um orçamento um bocadinho acima, mas um dia lá chegaremos, se Deus quiser. Quanto à sugestão desta semana, eu voltei ali à região da Bairrada, que já tínhamos abordado há 2 vídeos atrás, porque deram-me a conhecer este vinho que eu trago aqui esta semana, e então voltámos ali à Bairrada. Trago-vos um branco, a Bairrada que é conhecida ali como vos trouxe da outra semana, o Luís Pato, pela a casta Baga, e esta casta que vos trago esta semana também é ali bastante característica desta região. E o que vos trago é nada mais nada menos que uma Quinta do Encontro 2018. É um produtor que faz uns vinhos bastante interessantes. Ali a Quinta do Encontro tem também um restaurante muito bonito, se vocês puderem dar um pulo ao site deles. Tem um restaurante muito bonito, assim de forma circular, uma arquitetura bastante distinta, e também tem lá um vinho que me chamou bastante a atenção e que eu vou fazer questão de prová-lo e talvez trazê-lo aqui, porque é um vinho que diz que remonta aos tempos na Bairrada onde se vinificavam algumas misturas de castas. É um vinho tinto, mas tem bical, ou seja, ele é feito com a baga tradicional de lá, é feito também com bical, neste caso a casta branca, e com Touriga Nacional. Portanto, fiquei com bastante curiosidade em provar este vinho, porque é bastante diferente e achei que era interessante trazer-vos aqui, portanto vou tentar arranjar aqui uma garrafa para a gente fazermos a prova e para trazer-vos aqui este vídeo. Ora então, no que diz respeito então à casta, é a casta bical, é um 100% bical, uma casta bastante usada ali também na região da Bairrada. Foi uma das primeiras castas que eu provei após o meu primeiro curso, penso que foi o curso de barman. Nós fomos à Bairrada e provámos lá um bical, já há muitos anos, já vai para lá para mais de 15 anos, e o que acontece é que também ficou aquela casta um bocadinho aqui na memória, e foi com bastante alegria que eu trouxe aqui esta semana então este 100% bical. É um vinho que explana bem aqui as características desta casta, e foi isso que eu achei interessante aqui um bocadinho nele. É um vinho que na sua vinificação é bastante simples, não tem qualquer tipo de estágios em madeira ou com as borras, ou seja, ele é vinificado completamente sempre em inox para preservar os seus sabores delicados, e resulta então num vinho simples e que exprime bastante bem as características desta casta que eu vos falei, que é a bical. Então, conforme eu vos falei, este Quinta do Encontro explica bastante bem aqui as características desta casta bical. É um vinho que aqui tem um amarelo, por ele ser já de 2018, ele normalmente quando sai tem uma cor um bocadinho mais aberta, mais clarinho. Ele agora já começa a ficar um amarelo um bocadinho mais escuro e tem alguns toques, uns laivos esverdeados.
É um vinho que aguenta mais alguns anos em garrafa, portanto ele é da colheita de 2018, portanto já tem ali pelo menos quase 2 anitos em garrafa, mas está com uma acidez ainda muito vibrante e uma intensidade de sabores espetacular. Eu acho que ele ainda aguenta mais um aninho ou dois. Esta casta exprime bastante bem aqui sabores florais, ou seja, dá também para ver aqui algumas ervas aromáticas, portanto é um vinho bastante perfumado e floral. Tem também notas cítricas ali de lima ou de casca de lima, e também algum adocicado nos seus sabores, aquele adocicado que faz lembrar frutos tropicais. Não consegui identificar nenhum em particular, mas faz lembrar ali aqueles frutos tropicais. É um vinho ligeiro, é um vinho suave, é um vinho com aquela tal acidez vibrante que eu vos disse. É um vinho excelente para os grelhados, para os peixes grelhados, para as carnes brancas, para peixes assados também no forno e saladas, e também marisco. Portanto, gostei muito deste exemplar de Bical. Era uma casta que eu conhecia, mas já há bastante tempo que não provava, e daí a trazer-vos aqui também este vinho. No caso de quando falámos aqui, neste caso da avaliação, ele preenche aqui então alguns critérios. No caso do equilíbrio, não é? No caso do equilíbrio ele tem bastante. Depois, não tem aqui nenhum fator a desequilibrar, embora não seja excelente em equilíbrio, mas não é desequilibrado, portanto, de todo. Depois, na parte de decifrar os sabores, já não é assim tanto, e aquilo que falámos dos sabores serem identificativos e têm intensidade, mas não dá para decifrar assim tão bem, não são tão batentes, portanto aí já não é tão vincado. No parte da complexidade também já não possui sabores secundários, porque ele não teve em estágio de surlis, nem a única coisa que poderá ter é que alguma evolução em garrafa das castas, portanto terá ali um passinho desse tal critério de avaliação. Portanto, é um vinho que a gente aqui pode chamar como um vinho entre o razoável e o bom. Ou seja, não é um vinho pobre, mas está entre o razoável e o bom, que para um vinho à volta dos 5 euros, eu acho que é excelente. Portanto, esta é a minha seleção para esta semana. Muito obrigado por estarem desse lado e até para a semana.